Bom, agora eu vou entrar em parâmetros, códigos fiscais. Na opção de códigos fiscais, eu vou iniciar primeiro na opção dos serviços tomados, que é uma nova opção de parâmetros de códigos fiscais. Vou entrar aqui então na opção parâmetros, códigos fiscais, serviços tomados. Os serviços tomados, até então, ele só existia para os municípios que dispunham de declaração municipal, né? Ou seja, só aqueles que tinham declaração municipal do qual era necessário informar serviços tomados é que dispunham da opção de escrituração então do documento recebido ou do serviço contratado. A partir dessa nova versão, todo município, tendo ou não declaração municipal, ele vai ter a opção de lançamento dos serviços tomados. A opção dos serviços tomados até então não existia a figura do código de serviço complemento. Pela necessidade da tributação de cálculos, principalmente que está relacionado às retenções e ao cálculo do FD do PIS/COFINS, passou-se a ser necessário a inclusão também da figura do código do serviço complemento para a escrituração do serviço tomado. Então hoje, todo município, seja aquele que já existia para fins de declaração municipal, seja os novos, que são daqueles municípios que não têm declaração municipal, que tem uma tela comum, a escrituração do documento ela só vai existir se for informado então o código do serviço complemento. Nesse caso aqui eu estou cadastrando um código de serviço complemento, colocando aqui código 1, complemento 1, vou efetuar o cadastro. Descrição, coloquei como serviço tomado. Depois eu tenho aqui o quadro retenções. Aqui no quadro retenções eu tenho a opção imposto de renda, código da retenção. No tópico cadastro das retenções, nós tivemos a oportunidade de mostrar como que eu cadastro uma retenção, seja de imposto de renda, de contribuição social, das contribuições individuais ou unificada. Tá? Aqui no meu cadastro de código de serviço, então eu vou vir aqui na opção de retenções, imposto de renda, código de retenção. Quando eu dou um F2 para buscar o meu cadastro, vejo que o sistema só está trazendo o código 1, complemento 2 do cadastro de retenções, ou seja, eu só tinha uma opção de retenção de imposto de renda cadastrada e ele está me trazendo essa opção. Apesar de eu ter duas opções, porque o programa filtrou apenas os códigos de retenção do qual seja imposto de renda, que é a opção que eu estou selecionando aqui. Selecionei a opção do cadastro de retenção, o sistema já me mostrou o percentual para cálculo da retenção, que estava cadastrado no meu código de retenção. Depois eu tenho aqui retenção unificada, PIS, COFINS, contribuição social, e eu tenho retenção individual, PIS, COFINS e contribuição social. Qual é o significado desse recurso? Bem, a retenção das contribuições ela deve ocorrer de forma unificada, ou seja, numa única retenção eu efetuar a retenção de PIS, COFINS e contribuição social, ou caso o prestador de serviço ele esteja desobrigado de sofrer retenção, alguma situação em que o prestador ele não vá sofrer retenção de uma das contribuições, aí sim eu vou usar a opção individual. Eu nunca vou conseguir colocar no mesmo cadastro de código de serviço complemento parâmetro da opção unificada, com todas as contribuições, e das opções individuais. Ou eu opto por cadastrar a opção de retenção unificada, ou eu opto por cadastrar a retenção individual. E mesmo na opção individual, eu não consigo colocar individualmente as três retenções num mesmo código de serviço complemento. Ora, se a empresa está desobrigada de sofrer uma das três retenções e ter que reter individualmente as outras duas, se eu tiver que reter unificada as três, eu coloco nessa opção da unificada. Se eu tiver que reter individual, eu vou deixar de reter uma das opções individuais e reter outras duas, como por exemplo, reter PIS e COFINS e não efetuar a retenção de contribuição social. Ok? Nesse caso, então, o código da retenção das contribuições de forma unificada dá um F2, ele vai trazer para mim a opção que eu tinha do cadastro de retenção unificada, trouxe para mim quais são os percentuais de cada uma das retenções que vai ser retida de forma unificada. Se eu tentar colocar uma opção aqui de forma individual, o programa vai apresentar essa mensagem de erro aqui para mim. Para a retenção individual do PIS e COFINS, ou a contribuição social, não deve ser informado o quadro de retenção unificada dessas contribuições. Então ele está dizendo para o usuário que, se você colocar a opção unificada, a opção individual não deve ser informada. E quando você optar pela opção individual,
apenas 2 das 3 opções individuais podem ser cadastradas. Porque se eu tiver as 3, eu não vou cadastrar de forma individual, eu vou cadastrar de forma unificada, ok? Aqui também, se eu quiser dar um F3 para buscar o cadastro de retenção, dou um F3, ele vai lá, busca o cadastro de retenção, posso dar um page down, posso fazer uma alteração do cadastro de retenção, não só chamar a tela de cadastro, como também a opção de sugestão e captura do código de retenção. Ok? Saindo aqui das retenções, eu tenho o quadro ISS, do qual eu vou colocar qual que é o código da atividade municipal do serviço que eu estou contratando. Alguns municípios pedem essa informação, parametrizando já vai automático para vocês. E qual que é a alíquota do ISS da operação, também para transportar automaticamente essa alíquota para a escrituração dos serviços tomados. Depois eu tenho aqui parâmetro contábil. Quais são as contas contábeis, ou seja, o parâmetro contábil que eu vou utilizar para contabilizar o serviço que vai ser escriturado com esse código de serviço e complemento. Aqui eu dou um F2, ele traz lá quais são os códigos contábeis de serviços contratados que eu tenho parametrizados no sistema, e da mesma forma, se eu precisar cadastrar um novo código contábil ou alterar algum código já existente, só dá um F3 que ele traz a tela de parâmetro contábil, ok? Selecionado aqui a opção então de parâmetro contábil, nós vamos aqui agora para o quadro Outros. Quadro Outros, condições de pagamento. Se o serviço que vai ser escriturado com esse código de serviço complemento, ele é à vista, ele é a prazo ou é algum documento emitido sem opção de pagamento. No caso, selecionei a opção à vista. EFD PIS/COFINS. Se o documento escriturado com esse código de serviço complemento, ele vai ser gerado para o EFD do PIS e COFINS, ou seja, se esse documento do serviço contratado, ele dá direito a crédito, principalmente, e dando direito a crédito, se ele vai ser gerado para o EFD do PIS e COFINS. Vou clicar aqui na opção de parâmetro do EFD do PIS e COFINS. Nesse caso, ele trouxe para mim, primeiro, eu vou dizer se ele vai ser gerado para o EFD, e depois eu venho e faço a parametrização das informações para aproveitamento desse crédito de serviço tomado. Eu tenho aqui no parâmetro do EFD, qual que é o CST, da operação que vai ser utilizada com esse código de serviço. Então eu tenho aqui um F2, todos os códigos de situações tributárias que dão direito a aproveitamento de crédito. Eu coloquei a opção do código 50. Se fosse uma opção de crédito presumido, eu teria que informar aqui qual é o percentual desse crédito presumido para aproveitamento do crédito. Natureza da base de cálculo, eu tenho que informar aqui qual que é a natureza da base de cálculo relacionada a esse serviço contratado. Então nós podemos colocar aqui, por exemplo, aquisição de serviços utilizados como insumos, código 3, e o crédito vinculado à receita. Se esse serviço contratado é um crédito vinculado à obtenção de receita do regime não cumulativo ou obtenção de crédito da obtenção de receita relacionado ao regime cumulativo e não cumulativo. Nesse caso, coloquei aqui a opção regime não cumulativo. Sobre essa parametrização do FD, do PIS e COFINS, nós vamos falar bem de forma detalhada nos parâmetros dos códigos de entradas e saídas, ok? Vou salvar essa opção do FD. Nota fiscal conjugada. Agora também na escrituração dos serviços tomados, do qual o documento contém venda de mercadorias e prestação de serviço com a nota fiscal conjugada, o sistema tem a opção de gerar automaticamente esse serviço contratado para o livro de entradas com o CFOP 1933 ou 2933. Ou seja, o mesmo tratamento de nota conjugada que já existia para a saída, do qual se lança o serviço e o serviço é lançado com o movimento de saída, agora o serviço contratado, se for relacionado à nota conjugada, ele também é transportado para o livro registro de entradas, ok? E aqui complementando a informação para ser gerada para o FD, quando ocorrer retenção das contribuições, eu tenho que informar aqui qual é o indicador da natureza da retenção. Então esse indicador da natureza da retenção, eu tenho aqui o F2, eu vou trazer aqui qual é o indicador da natureza da retenção. Nesse caso eu coloquei aqui retenção por pessoas jurídicas de direito privado. Ok? Então, para a escrituração do serviço tomado, o código de serviço e complemento passa a ser obrigatório para a escrituração do serviço tomado, com todas as suas informações, seja do cálculo das retenções,
seja da informação contábil ou das informações relacionadas ao FD PIS/COFINS, quanto ao aproveitamento do crédito do FD do PIS/COFINS. Ok?